A gente estava semana passada falando sobre preparação de dados e como ele é importante, né? Só dando um resumo, quando você vai preparar os dados, isso é tipo 80% de um projeto de ciência de dados. Então, você perde um tempo ali, mas é um tempo importante para você dedicar, porque você não pode fazer, por exemplo, uma inteligência artificial com dados ausentes, com dados errados, com redundâncias, com valores falsos e que não fazem sentido nenhum estar ali, então você tem que retirar, ver qual que é a melhor forma de usar aqueles dados, qual o melhor tipo, por exemplo, ver se como é que o que o dado representa, porque às vezes a gente nem sabe o que o dado representa de fato, então ver se o dado é um contínuo, um número contínuo, discreto, alguma coisa do gênero. Tá? Eu vou usar esse PDF aqui que eu achei na internet como um resuminho rapidão, tá? Então, aí esses links eu vou estar passando depois. Ele é um slide de 60 páginas, mas a maioria é imagem, a letra é grande, então não é muita coisa para vocês verem. Basicamente, ele vai falar aqui sobre os tipos de dados, as escalas e tals, e é só isso mesmo, tá? E ele explica muito bem, resumido, então é muito fácil de aprender e você aprende rápido. Obviamente, se tiver alguma coisa a mais para ver, vocês podem estar pesquisando na internet, e essa coisa a mais a gente também vai estar tentando mostrar aqui. Semana passada a gente deu uma brincada com esses dois datasets, um dataset de temperatura e outro de cotação de dólar. Caramba, aqui. Então, eu vou mostrar esse de cotação de dólar primeiro, só para mostrar para vocês o que a gente fez semana passada. Essa aqui é um dataset com histórico de cotação de dólar, que eu peguei desde 2010, se eu não me engano, no site Invest. Lá eles disponibilizam um histórico da cotação do dólar. E eu peguei ele, vi aqui os tipos dos dados, por exemplo, data estava como string, o preço estava como float, então estava certo. Float é quando o número é quebrado, tipo 5, alguma coisa. Geralmente float vai ser dinheiro, temperatura, alguma coisa que não é inteiro. Aí depois a gente transformou a data em data para fazer a análise e a gente fez esse plot aqui. Tá? Esse daqui é a relação que tem os valores, a cotação mais alta daquele mês com a cotação mais baixa. Aparentemente, é uma relação bem forte. Tá? A gente também fez sobre temperatura. E esse dataset aqui de temperatura, ele é um dataset que ele tem quase todos, tem um monte de estado do Brasil. Não só do Brasil, na verdade são vários países com vários estados dentro desses países. Então o que a gente fez? A gente fez uma diminuição desse dataset para não ocupar tanto processamento assim no nosso notebook, porque isso é uma das outras coisas sobre preparação de dados, que é quando você diminui o seu dataset de acordo com o seu propósito para você não ficar ocupando muito processamento. Então a gente tirou todos os outros países, que a gente só queria Brasil, e depois a gente só queria a Bahia, tá? A gente fez uma verificação dos valores, a gente viu se tinha valores nulos, por exemplo, que é o que a gente vai falar hoje, e viu que tinha valores nulos. Tinha 85 temperaturas, ou seja, tinha 85 meses no nosso dataset que não tinham a temperatura, estavam nulas. Então, o que eu fiz? Como ele é um dataset desde 1832, vocês podem ver aqui, deixa eu dar um zoom, desde 1832, então provavelmente vai ter vários meses que ele não vai ter a temperatura. Então eu pensei em fazer uma análise desde 1960, então desde 1960 até 2013, tá aqui o nosso novo dataset. Isso já também diminuiu um tamanho gigante. E depois a gente viu aqui que agora a gente tinha um valor nulo, coincidentemente era o último mês aqui no nosso dataset. Todos optaram no grupo por tirar, mas eu também mostrei como, já dando spoiler de como colocar um valor aqui. Eu utilizei o método de média para colocar esse valor ausente no nosso dataset, beleza? Depois a gente continuou brincando um pouco mais e fez uma comparação aqui entre Minas Gerais, as médias de temperatura de Minas Gerais e Bahia desde 1960 até 2013. Bom, primeiramente, assim, não vamos aprofundar para entender a etimologia da palavra, né, outlier, mas vamos tentar entender o que ele quer dizer quando ele fala que algo é um outlier, é um valor discrepante, né, é um valor aberrante, valor atípico, né? Aí ele define assim, fora de série como algo que tem o seu próprio padrão e algo que é fora de um comum, né? Algo excepcional, singular.
E aqui tem uma definição, inclusive do próprio Wikipedia, o que é ser outlier. No mundo da estatística, o outlier ele é uma observação que apresenta um grande afastamento das outras observações, né? O que pode ser uma inconsistência. Ao mesmo tempo, pode ser algo que realmente mostra um comportamento dos dados, tá? Mas isso a gente vai entender melhor conforme eu for explicando. Aí ele termina definindo ali como a existência de outliers implica, tipicamente, em prejuízos à interpretação dos resultados dos testes estatísticos aplicados às amostras. Não só dos testes estatísticos, como de vários tipos de análises que nós podemos fazer, tá? Aqui alguns tipos comuns de causas de outliers, né, ou de valores discrepantes. Primeiro que a gente pode citar é o erro de amostragem. Aí ele dá um exemplo prático. Ao avaliar a média nas notas em física, que normalmente são baixas, né, algumas notas de educação física foram incluídas. Esse jogo do nome das disciplinas realmente pode acontecer, mas é algo que, para quem está aplicando aquele questionário, para quem está aplicando aquele teste, pode ser tanto por falta de atenção, quanto por algum problema de software. Erro ao processar dados. Ao fazer o pré-processamento dos dados, pode-se utilizar algum método que crie um outlier. Isso é muito comum, talvez, em conversão de planilhas, quando você trabalha em determinado software com uma base de dados, talvez você trabalhe com ponto e ele passe como vírgula, né? E determinada base utiliza como ponto a definição das casas de milhares, mas isso é o que ocorre não só nesse exemplo, como vários outros. Também tem que ter uma certa atenção com isso. Erro na entrada de dados, erro de digitação na coleta de informações. Às vezes uma pesquisa de rua mesmo, ao passar essas informações da planilha, pode ter algum tipo de erro. É algo também muito comum, que vai atrapalhar lá na frente. Erro de medida. Erro de medida, ele diz como sendo um erro talvez mais comum, né? Algum tipo de instrumento danificado, você tem algum tipo de sensor, né? Você está lá no meio da plantação averiguando temperatura com o DHT11, sensorzinho lá. Às vezes, com algum probleminha que ele teve, ele está tendo algum tipo de alteração, ou ele simplesmente não está apresentando por algum período aquela temperatura, depois quando ele volta com uma temperatura muito maior do que deveria ser, por exemplo, né? Ou como pode ser esse mesmo função, esse mesmo sensor pode estar sendo utilizado também de forma incorreta. Isso também pode dar uma implicação muito forte. Temos o erro intencional, né? Aí no caso ele dá um exemplo talvez mais atual, né? Que ao verificar essa quantidade de álcool ingerida na última semana em uma classe de jovens, a maior parte intencionalmente vai omitir aquele fato, né? Normalmente pesquisas que envolvem temas sensíveis, né? Você é a favor ou não do aborto? Você é a favor ou não da legalização da maconha? Às vezes a pessoa tem um certo constrangimento em responder esse tipo de pesquisa e pode ser que tenha uma certa omissão real ali, tanto do pesquisador, talvez por algum tipo de tendenciosidade, tanto por quem está pelo entrevistado, né? Bom, aqui tem uma pergunta, né? Efeito outlier ou efeito borboleta, né? Então, assim, talvez uma única medida ou talvez um único grupo de medidas no meio da sua grande amostra, aquilo pode comprometer de alguma maneira a sua análise. E independentemente da análise que você pretende fazer. Aplicar um teste estatístico, fazer uma análise descritiva, fazer uma modelagem, classificação, predição. Aqui nós temos um exemplo. Se eu não estou enganado, eu não lembro exatamente essa base de testes, ok? Quem fez os slides foi o Reisner. Mas aqui nós temos um exemplo claro do efeito do que um erro faz em meio às nossas análises. Nós temos ali 5 nomes, do José, do Manuel, da Maria, do Antônio e do Pedro, e suas idades. A partir desses 5 nomes, nós extraímos estatísticas simples, né? Estatísticas descritivas para avaliar. E nós notamos a diferença que dá um simples erro de digitação. Para quem não notou, na minha segunda coluna, a idade do Antônio teve um erro de digitação e está com 470. E o impacto dela nas minhas medidas descritivas é bem pesada. Principalmente em algumas estatísticas de medida central, como a média, que tem um grande efeito sobre valores discrepantes, e o meu desvio,
Então, se você notar, por exemplo, a minha média na primeira coluna, a idade média de 41 anos e 41,6, né? Mediana 44, quantil 33, amplitude 30 e o meu desvio padrão 11,8, arredondando 12. Desvio absoluto também pequeno, não dá nem 10. Agora, o efeito do valor discrepante na segunda coluna, nas estatísticas, principalmente na média e na amplitude e desvio padrão, você nota como que afeta isso, né? Então, quando você tem uma grande quantidade de dados, onde você não tem uma visualização tabular, ou que seja realmente possível você dar uma olhada em todos os dados, você vai notar esse tipo de comportamento, você pode notar só por estatísticas descritivas que alguma coisa tem errada, né? Olha a discrepância da média para a mediana. Isso é um indício muito forte de que alguma coisa está errada, tem alguma coisa puxando essa média lá para cima. Nesse caso, nós sabemos que é um simples erro de digitação. Visualização de forma gráfica, os outliers. Isso eu já apresentei em algumas aulas anteriores, principalmente quando a gente abordou estatísticas descritivas e gráficos, mas é importante sempre dar uma ressaltada. Aqui nós temos o famoso scatter plot, ou gráfico de nuvem, gráfico de pontos, tem vários nomes para isso, para esse tipo de gráfico. Em geral, esse tipo de gráfico, o foco não é necessariamente você observar os pontos que estão destoando na nuvem de pontos, mas explicitamente você vê quando algum ponto destoa, né? O foco em geral do scatterplot é você observar o comportamento dessa nuvem, se ela é espalhada, se ela tem uma tendência positiva, se ela tem uma tendência negativa. Mas fica bem claro quando você tem um ponto discrepante em relação a essa nuvem. Em análise de resíduos, quando você vai fazer algum tipo de modelo, é bem claro essa distância e é um dos comparativos mais utilizados para você observar os pontos que vai dar uma alteração desses resíduos que pode afetar a capacidade de previsão do seu modelo, por exemplo. Então ali nós, na primeira figura de cima, observamos um ponto de outliers, a minha linha de tendência e os outros demais pontos. Na figura de baixo nós vemos ele vermelho, para ficar mais, e a linha de tendência passando por baixo. Na figura esquerda, com o eixo X ali dos anos, nós observamos também uma tendência, mas nós vemos um pontinho preto ali um pouquinho acima ali, logo mais ou menos ali acima do ano de 1905, que pode ali um indício de que ele é um ponto discrepante. Aqui é o famoso box plot, ou gráfico de caixa, né? O gráfico de caixa ele foi feito para você observar como estão distribuídos seus dados. E ele tem características basicamente de 5 estatísticas, né? Nós temos os quartis, pode ser o meu primeiro quartil, que vai simbolizar o ponto dos primeiros 25% dos meus dados. Nós temos a mediana, que em geral vai ser essa linha que vai estar dentro da caixa, ou dependendo da composição que estiver esses dados, ela pode até ser no mesmo ponto dos meus quartis. Então nós temos o meu primeiro quartil, nós temos a mediana, que pode ser conhecida também como meu segundo quartil, nós temos o meu terceiro quartil, que simboliza os primeiros 75% dos meus dados, e nós temos os nossos pontos extremos da nossa caixa. Esses pontos extremos, eles são representados muitas vezes por uma... Muitas vezes não, perdão. Eles são representados por uma estatística que aqui ele traz como range, né? Mas pode ser conhecido como distância interquartílica, amplitude interquartílica. Para você conseguir amplitude à esquerda, nada mais é do que uma equação da distância entre os primeiros 25% da minha caixa até os 75% vezes 1,5, tanto à esquerda quanto à direita. Então, qualquer ponto que sobressaia nesse intervalo dessa minha amplitude interquartílica, ele pode ser considerado um outlier para o box plot, que são os pontos ali após a barrinha dos meus dois extremos. Aqui nós temos o histograma. O histograma ele é um gráfico muito utilizado para nós observarmos o comportamento em geral dos nossos dados. Então, nós podemos observar determinadas tendências. Se ele vai formar mais ou menos ali um comportamento de sino, que é o que vai poder nos dizer que as nossas estatísticas de medida central,
vão se concentrar e vão ser muito próximos. Se a cauda estiver atrelada à esquerda ou à direita, também pode nos mostrar possíveis pontos discrepantes, que é o caso da primeira imagem do Philip Morris Monthly Stock Return, desculpa o meu inglês, mas é isso, onde nós observamos um possível indício da cauda jogada para a esquerda e na figura direita um possível indício pelo ponto discrepante de uma cauda jogada à direita. Aqui nós temos um case, provavelmente o dataset que o Heisler já tinha mostrado. Eu não estava presente na aula anterior, mas provavelmente o dataset das temperaturas dos estados, né? E na primeira coluna à esquerda nós temos algumas estatísticas sobre um determinado período, não sei exatamente o período, do estado da Bahia, e na direita nós temos, provavelmente do mesmo período, do Brasil como um todo. Aí nós observamos ali count, como seria talvez uma contagem, né, dos períodos, a minha média. É a contagem de. É a contagem de linha ali, o count. Perfeito. Standard, provavelmente do meu desvio padrão, o meu valor mínimo, o meu primeiro quartil, os 50% seria a minha mediana ou meu segundo quartil, 75% o meu terceiro quartil e o meu ponto máximo, né? Olha, levando em consideração que o ponto máximo dessa temperatura é 27, deve ser um mês bem frio na Bahia, porque eu até imaginava um ponto máximo maior. Mas se nós observarmos agora a coluna das informações do Brasil como um país, nós vemos o que dá uma certa influência, né, dos estados mais frios, porque o nosso ponto mínimo está em 10,5, né? Podemos observar que ele não interfere muito na nossa média, mas ele já consideravelmente interfere no nosso desvio padrão, que é quase 3 vezes mais do que nós tínhamos as estatísticas descritivas para o estado da Bahia. O nosso ponto máximo também não é muito diferente, né? Mas o nosso ponto mínimo nós observamos essa diferença abrupta, que aí eu não sei nem se seriam talvez outliers, né? Mas provavelmente um indício de que os estados mais frios, né, mais para o sul, pudessem interferir aí nessas estatísticas como um todo para o país. Aqui nós temos... Esse aí é o... Perdão? Desculpa. Esse aí é o típico caso que você vê aquele valor discrepante, você tem que ir atrás da história desse dado para ver o que aconteceu ali. Provavelmente é Rio Grande do Sul mesmo, o Paraná, que é muito frio. Perfeito. E os datasets, eles eram sobre as temperaturas médias mensais desde 1960. Aí o Brasil ele vai ter uma interferência de todos os estados, a Bahia eu só peguei da Bahia. Então a Bahia ela é bem mais concisa, né? Ela vai ali de 22 até 27, não tem muita diversidade de média de temperatura. O Brasil já tem um pouquinho maior. Perfeito, Eisner. A observação é bem essa mesmo. A gente entende que nesse caso tem uma história por trás, ou seja, tem uma explicação plausível. Então, se alguém tiver apenas acesso ao estado da Bahia e as informações das estatísticas do Brasil, nesse mesmo período, sem entender o contexto do país, por ter país em regiões mais frias, talvez ele não entenda por que essa média, né, porque esse valor mínimo está ali com esse comportamento. Mas por isso é importante, né, até uma das mensagens que a gente deixa nessa apresentação, que é você entender os seus dados, né, e buscar compreender para não cair talvez aí num problema maior. Entre as ferramentas para nós tentarmos tratar, eu não sei se tratar seria a palavra mais correta, mas pelo menos amenizar, né, a presença de outliers, nós temos a primeira, que talvez seja a que eu menos recomendo, que é retirar os outliers, por diversos motivos. Desde os motivos de você estar interferindo no comportamento real dos seus dados, até simplesmente retirar observações, mexe como um todo nos seus dados, né? Você pode achar que aquilo talvez corrija algum problema de tendência, mas ele vai enviesar os seus dados de alguma maneira, não vai ter como. Então seria a última possibilidade. Ao menos talvez quando você tenha certeza que aquilo foi um erro que não deveria
ocorrer. Nós temos a ideia de clustering, que é a ideia de agrupamento. A partir de agrupamento dos dados, nós podemos tentar observar os pontos que não se encaixam em nenhum grupo e a partir daí nós pensarmos em como diagnosticar eles, né? Se nós vamos retirar eles, nós vamos parametrizar esses pontos e ver realmente, talvez só os dados que se encaixaram em determinados grupos de interesse vão ser os dados utilizados. E o alisamento. O alisamento nada mais é do que, a partir de alguma função ou alguma técnica, nós ajustarmos, né, esses dados e considerarmos os dados que se agruparam nesse ajustamento. Citando o clustering, né, o agrupamento, né? Então, em geral, como eu já tinha dito, os valores vão ser organizados em grupos e esses valores isolados, eles podem ser considerados esses pontos aberrantes, né? Aí fica uma coisa muito aberta, né? Fica ao seu critério o que fazer com esses pontos, até porque você já vai ter identificado muitas vezes nesses grupos de interesse algumas características desses seus dados, né? E no caso ali, né, alguns métodos de clusterização permitem achar o valor real daquele outlier, né? Ele realmente às vezes pode ser um erro de medida, digitação, que aí realmente é um caso, não necessariamente um caso extremo, mas um caso que poderia ser retirado, talvez, do seu dataset. Alisamento. Alisamento pode ser aplicado em diversos motivos, desde uma parametrização, que passaria por você mudar os parâmetros desse dado, você dá muitos dados financeiros por serem talvez muito discrepantes ou terem um comportamento muito difícil, é avaliado, por exemplo, aplicando o LN em todos os dados, exponenciando esses dados, por exemplo, né? Existe desde funções simples até onde, por exemplo, para você ter uma noção do comportamento e do ajustamento desses seus dados, você considera os dados que estão no caminho da sua reta de regressão, e se eles forem apontados como um valor discrepante pela reta, você tem uma avaliação ali do que esse dado pode ser para você, se ele vai ser de interesse ou não, o quão distante ele está dessa reta e se você vai interpretar ele como um outlier ou não. Aqui eu tento trazer de forma mais informativa mesmo, alguns tipos de testes estatísticos. Existem muitos, eu trouxe apenas esses 3, mas para vocês terem uma ideia de que existem testes para você tentar identificar se aquele ponto é ou não um valor discrepante. O primeiro é o teste de Grubbs, né? Ele permite detectar se o valor mais alto ou mais baixo do dataset é um valor discrepante. Em geral, ele trabalha com uma hipótese simples. A sua hipótese inicial é que o valor mais alto não será um outlier, e sua hipótese alternativa é que o valor mais alto é um outlier. Vale o mesmo se você testar com um valor baixo. A sua hipótese inicial seria que o valor mais baixo não é um outlier, e a sua hipótese alternativa é que o valor mais baixo é um outlier. Aqui eu trago também o teste de Dickson, ok? Ele é semelhante ao teste de Grubbs, tá? Mas ele é utilizado para testar se um único valor abaixo, um alto, é um outlier, né? Então, assim, se houver suspeita de mais de um outlier, a gente tem que fazer de forma iterativa e aplicar para todos os valores específicos que você desconfie. Provavelmente alguma rotina, né? Alguma função, né? Dependendo da linguagem, você vai ver um meio possível de passar esse teste para todos os valores de interesse ou que você tem identificado, talvez de forma gráfica ou por outras formas, se aquele valor é um possível outlier ou não. Só que o teste de Dickson ele é mais utilizado para amostras pequenas, tá? Em testes de hipótese, você vai ver pela característica dos testes, tá? Que eles são recomendados para amostras grandes, pequenas, ou testes recomendados para dados com determinadas distribuições, com determinadas características específicas. Certo? Desculpa, ficou na ordem errada os slides. O último teste que eu vim apresentar é o teste de Rosner, né? E entre as vantagens, né, de utilizar esse terceiro teste, é que ele é utilizado para detectar vários pontos outliers, não necessariamente um de cada vez, como nós teríamos que fazer, né? Uma rotina específica para aplicar para cada ponto os outros testes, né? E ele especificamente,
é utilizado para evitar o problema do mascaramento. O que é um problema de mascaramento? É quando esse valor discrepante está próximo de um valor, ou seja, por exemplo, nós temos talvez um mini conjunto de valores discrepantes que eles possam passar a partir de determinada metodologia que nós utilizamos para descobrir se esse valor é um outlier ou não, ele possa passar despercebido por estar muito próximo de valores que não foram considerados ou por estar agrupado em pequenos grupos. Então você acaba achando que aquele pequeno grupo está alinhado por algum tipo de características em comum, mas na verdade eles são realmente valores discrepantes, né? Então o teste de Rosner, ele é possível detectar vários outliers de uma vez e ele é recomendado para dados grandes, né? Para uma amostra a partir de N. Em geral, testes de hipótese são recomendados para uma grande quantidade, né, de dados. A gente tem algumas regras, né, principalmente da literatura, maior que 20, maior que 30, mas em geral, quanto maior a amostra, melhor ele vai se aplicar a esses dados. E aqui eu poderia citar até outros métodos, mas existem muitos métodos, né? A detecção de outliers, detectar de valores discrepantes, tem toda uma base de pesquisa na área da estatística, né? Existem doutores, pós-doutores, que se basearam toda a sua linha de pesquisa nesse ramo, né? Continuam saindo testes e teses e aplicações para você tentar identificar se aquele ponto é um outlier ou não, porque realmente é uma parte muito sensível da sua análise. Pode realmente fazer uma grande diferença. E aí eu cito outros métodos como o filtro de Hamper, que nada mais é do que uma ideia parecida com a minha amplitude interquartílica. A diferença é que a amplitude interquartílica leva em consideração ali o meu quartil 1 e quartil 3. Se não me engano, o filtro de Hamper vai levar em consideração 3 vezes o meu desvio absoluto mediano, mais e menos a minha mediana. Tá? Aqui eu citei também o Distance Based Outlier, que é uma outra aplicação, um outro teste, com uma outra ideia por trás. E podem ter certeza que tem muito mais aplicações que vocês vão ter contato algum dia para tentar identificar se aquele ponto é ou não um ponto discrepante. E é isso, galera. Cara, eu resolvi trazer um exemplo bem simples de valores ausentes, tá? Essa apresentação aqui vai ser sobre... Assim, a introdução sobre a preparação de dados foi semana passada, isso daqui vai ser a finalização, beleza? Quem quiser saber mais, vocês podem mandar mensagem lá no grupo ou mandar mensagem privada para mim, não tem problema, tá? Eu respondo lá sem problema nenhum. A primeira célula aqui que eu estou fazendo, estou importando as bibliotecas do Python, não vai importar muito, e aqui na segunda célula eu estou fazendo dois, entre aspas, base de dados, tá? Isso aqui é totalmente aleatório que eu fiz. Ele vai ter um X, ele vai ter um Y, o X eu decidi que vai ser a primeira coluna, e o Y eu decidi que vai ser a segunda coluna. Ou ao contrário, agora eu nem lembro. Tá certo. Coloquei aqui. Beleza? E aí que eu já dei o print. Então, eu fiz tipo assim, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, são valores inteiros, são dados fakes, mas são valores inteiros, e que sempre vão seguir uma ordem, beleza? Só que a gente podia fingir, por exemplo, que aqui não existe o 7, tá faltando o 7. Ele pula do 6 e vai pro 8. Ou, sei que tem um erro de digitação ou um outlier aqui que é o 20. Se isso aqui fosse dados reais, eu ia procurar... ir atrás da história para saber. Eu vou inventar uma história aqui, então vamos supor que a gente está tentando ver o número de infectados por dia na cidade de Pompeia. Então no dia 1 foi 2 infectados, no dia 2 foi 3 infectados, no dia 3 foi 5 infectados, e foi aumentando, obviamente. Ele tem um aumento ali de mais ou menos 2, 3, 1, tá? Tanto é que aqui depois ele vai mostrar que tem o desvio padrão 3 e tal, porque eu coloquei uns valores um pouquinho mais altos ali depois. Mas ele vai aumentando, vai aumentando. Isso daqui não representa a vida real, obviamente de 3 provavelmente iria para 10 infectados, alguma coisa assim. Então, ou não iria para nenhum, porque seria controlado. Então você tem que saber a história. Só que no dia 7 aqui teve 20 infectados. Não faz muito sentido, porque estava seguindo uma tendência de aumento de 2, de 3. Então o que aconteceu nesse dia? Ou esse dado aqui está errado, ou teve um feriado no dia, ou todo mundo foi
se contaminou nesse dia, só que se todo mundo se contaminou nesse dia, o resto dos nossos dados estão errados, porque o resto dos nossos dados eles continuam seguindo esse padrão. Ou esse dia aqui ele realmente aconteceu e foi muito bem controlado, ou ele está errado, supondo que esses dados aqui representassem uma história real, eles representassem valores reais. Beleza, então encontramos aqui o outlier. E aí, eu tento plotar aqui, como são poucos dados, eu poderia só bater o olho aqui e já encontrar esse 7,20 aqui que não faz sentido. Ou ver aqui o máximo ou o mínimo. Mas supondo que fosse muitos dados, daria para ver aqui só nesse scatter plot aqui que eu fiz, que o Gabriel apresentou, que tem um ponto aqui muito sem sentido. Né? Ele tem uma tendência de crescimento conforme o X avança, e do nada aqui no 7, mais ou menos, no 7, ele tem um erro ali. Ele tem uma discrepância em relação ao resto dos dados. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi tirar manualmente esse outlier. Só que eu preciso que tenha o 7 no... Peraí, deixa eu voltar um pouco. Eu resolvi tirar o 7. Só que eu tinha dito anteriormente que eu preciso do 1, eu preciso do 2, do 3, eu preciso de todos os números e de forma ordenada. Então eu preciso do 7. Então, e esse 20 aqui, eu considero ele um valor errado. Ele é um valor, eu considero ele errado. Então o que eu vou fazer? Eu preciso estimar qual que é o valor que tem realmente nesse 7. Ou, vamos supor que não existisse esse 7 aqui. Ele é um valor que não existe no nosso banco de dados, mas era para existir e a gente sabe que era para ele existir, que é o 7. E aí eu criei outra base de dados que não possui 7, mas eu preciso que ele tenha o 7. E ele segue um certo padrão. O que eu vou fazer? Como essa base de dados está seguindo uma tendência linear, tipo, uma tendência de crescimento aqui, e ela sempre segue esse padrão reto, muito parecido com tipo de base de dados que é utilizado em regressão linear, eu vou utilizar uma regressão linear, mas ela não vai ser utilizada para estimar valores futuros, por exemplo, que não existe no nosso banco de dados, mas sim os valores que não existem, que era para existir no nosso banco de dados, como o 7. E aí o que eu fiz? Eu fiz tudo aqui certinho, eu criei o df1, a gente tinha um df, que é o cara que tem o 7, e que tem esse outlier, e eu criei o df1 que não tem o 7, e eu quero que ele tenha o 7. Então vocês podem ver que faltou uma bolinha aqui, que é a do 7. Não é que faltou, eu estou supondo que eu preciso do 7. Nesse caso eu preciso. Além disso, eu utilizei o boxplot aqui só para apresentar para vocês como o boxplot também ajuda a ver os outliers. Então, por exemplo, eu peguei o Y, que é isso aqui, e acho que era para ver... não, tá certo, é para ver o Y. E aqui, essa linha amarela que é a mediana, aí tem o primeiro quartil, segundo, terceiro, quarto quartil. Aqui eu começo já a fazer o meu método para estimar qual que é o valor daquele 7. Então eu seleciono aqui o X, lembrando que os gráficos, eles de forma gráfica, eles representam uma função. O X ele é a variável independente e o Y é a variável independente, o Y seria a variável que a gente quer estimar, então a gente quer estimar qual que é o 7. Então eu crio aqui no Python, pronto, então a gente não precisa fazer cálculo nenhuma equação difícil, eu chamei aqui em cima, então sem muita dificuldade, não tem muito segredo. Treinei com o X e o Y que eu chamei, ele criou essa reta aqui, que é o nosso modelo, que é através dessa reta que a gente vai estimar os valores faltantes. No nosso caso, a gente só está com o valor faltante 7, que a gente quer descobrir. Eu faço o model predict aqui e coloco o 7. Ele vai falar para mim que o valor é 8, ele vai estimar para mim, né? O valor 8.8.8. No nosso dataset, no nosso vetor, né, os valores estão tudo inteiro. Então é 1, 2, 2, 3, 3, 5, etc. Então era só eu arredondar aqui, 8.8 vai para 9, e cara, faz total sentido ser o 9. Porque, por exemplo, ele vai 1, 2, 2, 3, 3, 5, ele vai aumentando de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3 no máximo. Então o 7 ele vai ter mais ou menos 9. Então ele estimou de forma aparentemente correta. A gente não sabe qual que é o valor real, mas a gente faz isso em casos que a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, eu poderia fazer isso em temperatura. Cadê? Tem valores faltantes em temperatura. Eu poderia, por exemplo, usar o método de regressão linear em temperatura.
Obviamente em temperatura... Não, isso aqui é a cotação do dólar. Em temperatura fica um pouquinho mais difícil. Eu poderia usar, por exemplo, regra de Bayes aqui, para mim estimar qual o valor. Então tem várias técnicas, você vê qual técnica é boa para a sua base de dados. E, por exemplo, aqui não tem a temperatura do dia 1 de setembro de 2013, não tem a temperatura. E eu quero estimar qual que é essa temperatura. Tá? Eu poderia chutar aqui que a média de temperatura foi 22, porque não vai ser muito diferente disso. Mas eu prefiro mas como são muitos dados para olhar, desde 1960 até 2013, que dá muitos meses, então eu preferia que o modelo dissesse para mim, estimasse para mim qual que seria o valor aqui em 2013. Ou simplesmente eu poderia ignorar essa linha e continuar com todo o resto dos nossos dados. Caso o valor nulo estivesse no meio desses dados, eu poderia estimar, né? Aqui que é mais fácil retirar, mas daria para estimar também, caso estivesse no meio. E vamos supor que estivesse uma temperatura muito alta, uma média de temperatura, sei lá, 35 graus, uma média de temperatura de 35 graus, estamos falando de meses aqui, é muito raro, muito, tipo, eu provavelmente iria atrás do dia, mas 35 graus não faz muito sentido, né? Muito quente essa média, seria um mês totalmente seco. Então eu iria atrás, caso eu visse que é um valor falso, eu estimaria qual que foi o valor real daquele mês, tá? Bem, eu vou deixar aberto aí para dúvidas agora, se alguém quiser fazer um comentário também. Mas por hoje foi isso.